Olá, bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo aos irmãos a paz do Senhor. Novamente venho aqui, irmãos, mais uma vez meditar na palavra de Deus para trazer uma palavra de edificação aos irmãos que estará ouvindo este vídeo e compartilhando. Amém. Vamos estar então meditando no livro de Josué, capítulo 1 ao 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus fala a Josué e o anima. Versículo 1 a seguir. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te diz eu? Tão somente ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, quero aqui, neste dia, trazer uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual. Irmãos, a palavra de Deus vem falar de Josué. Josué foi, porém, um ajudador de Moisés, ou um outro líder escolhido por Moisés.
A palavra de Deus nos revela que após a morte de Moisés, Josué assumiu aquilo que Moisés a ele tinha ordenado. Irmãos, a palavra de Deus fala que Moisés, antes de morrer, passou o bastão de liderança para Josué. Israel chegou ao fim do período de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Josué estava chegando perto da idade de 90 anos quando se tornou líder de Israel. Morreu mais tarde com a idade de 110 anos, segundo a Bíblia nos revela. Havendo guiado Israel na expulsão da maioria dos cananeus, e tendo dividido a terra prometida entre as 12 tribos, posicionados nas campinas de Moabe. No leste do rio Jordão e da terra que Deus lhes havia prometido. Os israelitas aguardavam a orientação de Deus para conquistar a terra prometida. Eles confrontaram povos no lado oeste do Jordão que se haviam afundado tanto na iniquidade que Deus faria com que a terra prometida, por assim dizer, cuspisse esses habitantes. Deus daria a terra prometida a Israel, sob conquista em primeiro lugar, para cumprir a aliança firmada com Abraão e seus descendentes, mas também para aplicar o justo castigo divino aos habitantes pecadores. A palavra de Deus fala que alguns povos possuíam há muito tempo algumas partes da terra prometida, mesmo antes dos dias de Abraão. Nos tempos de Josué, os habitantes haviam continuado a declinar moralmente pela adoração de muitos deuses. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela vem nos revelar que Josué, ele teve que enfrentar alguns inimigos para chegar até esta terra. A palavra de Deus, irmãos, vem nos revelar que Deus era o seu ajudador. Ou seja, irmãos, tudo tinha um propósito de Deus na vida deste povo,
de Israel. Um povo que até então viram Deus fazendo prodígio e maravilhas no meio deles. Mesmo assim, irmãos, eles foram rebeldes, contradizentes aos estatutos do Senhor. Irmãos, meditando nesta palavra, se nós formos olhar para os dias de hoje, vimos que o povo tem sido rebelde à palavra de Deus. Não param para ouvir e entender aquilo que Deus tem. Irmãos, que possamos entender que a lei de Deus é perfeita. Os estatutos do Senhor é perfeito. A palavra de Deus, irmãos, aqui em capítulo 1 de Josué, Deus, ele insiste em falar com Josué. Tão somente esforça, sede forte, corajoso e não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, por meio desta palavra, Deus ele está falando comigo, com você, por cada um de nós. Nós devemos ser perseverantes, que nós possamos cada dia buscar na palavra de Deus a instrução para o nosso dia a dia. Devemos viver, irmãos, conforme os estatutos do Senhor. Não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas somente andar e viver nos estatutos do Senhor. Irmãos, bem verdade que nos tempos de hoje vimos muitas pessoas se apostatando da fé, abandonando a Deus, abandonando os preceitos do Senhor. É como a porca que depois de lavada voltou ao seu próprio lamaçal do pecado. É como o cão que ao vomitar come de volta o seu próprio vômito. Irmãos, a palavra de Deus nos revela lá em Romanos, capítulo 8, que fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis, onde a apostasia e a heresia têm tomado conta do coração do povo. Muitos estão cegos espiritualmente, sem conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Irmãos, muitos adoram ídolos, deuses que não faz bem e nem mal. Lá em Salmos, capítulo 15, fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja feita todas as coisas. Muitos se encontram presos na idolatria, irmãos. Sabemos que ídolos são imagens que não edifica, que não faz bem e nem mal. Tem olho e não vê, tem nariz e não fala, tem boca e não respira, nem som algum sai da sua boca. Tem mão
e não apalpam, têm pés, mas não andam. Vivem parados, imóveis, sem raciocínio algum, sem uma vida espiritual, longe de Deus. Irmãos, devemos entender que a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Os estatutos do Senhor é perfeito e dá sabedoria aos simples de coração. Meu irmão amado, que esta palavra santa e maravilhosa e bendita possa, de alguma forma, tocar em seu coração, para que você reflita como você tem andado diante de Deus. Pare, ore e fale com Deus, que Deus concederá o entendimento necessário para você, meu querido irmão. Tenha um bom dia e uma ótima tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.